Todo mundo sabe, eu já falei em vídeos, que para que a prefeitura compre alguma coisa, ela precisa fazer um processo licitatório. Também em nosso site existe lá um material que mostra o que é a licitação, quais são os tipos de licitações e as modalidades que podem ser utilizadas pelo gestor na compra de algum serviço ou bem. Mas agora vamos tentar explicar um pedaço desse processo para vocês poderem fazer a análise da licitação. Uma vez que vocês têm o processo na mão, tá? Então vamos pegar uma hipótese, né? A prefeitura está comprando um carro, né? Então a primeira coisa vocês precisam entender por que ela está comprando o carro, né? Por que ela compra um carro? Ela precisa desse carro, etc. Então o processo vai dizer isso para vocês. Então a primeira coisa a ser analisado é o termo de referência. Vocês pegam aquele processo inteiro e vá imediatamente no termo de referência. Se é uma obra de engenharia, é o projeto básico, né? O termo de referência ele vai te dar todas as informações, ele deve dar todas as informações do produto ou do serviço que está sendo comprado. Então, se é um carro, a secretaria que solicitou esse carro vai descrever esse bem, dizendo que tipo de carro que eu preciso, se é um carro 4 portas, se é um carro 1.6, se é um carro 1.4, 1.0, enfim, e qual é a necessidade e por que comprar aquele carro, né? Nós precisamos desse carro na Secretaria de Obras, para visitar obras, para fazer vistoria, para isso ou para aquilo. Essas características todas estão lá no termo de referência. E o termo de referência é um anexo do processo que vai valer também como norma. Ele faz parte, ele é integrante do processo licitatório. Então a primeira coisa, quando vocês pegarem o processo licitatório, verificar se ele está numerado, rubricado, devidamente autuado, como se diz, como está estabelecido na Lei 8666, e depois verificar qual é as características, quais são as características e qual é a necessidade, o porquê de estar comprando aquele carro e o porquê e para que ele vai ser utilizado e com todas as características dele. Ali você já vai entender por que o gestor está fazendo a compra. É ali que você entende por que o gestor está fazendo a compra. É muito comum as pessoas falar, a prefeitura está gastando com isso, está gastando com aquilo, mas não vai olhar o que fundamenta o gasto, por que eu estou comprando aquilo. Então, o legislador estabeleceu em lei como que deve ser tratado isso. Então, o termo de referência é a primeira coisa que vocês devem olhar no processo licitatório, analisando ponto a ponto e fazendo uma lista de cada ponto em destaque daquilo, para depois vocês checarem com o bem ou serviço que foi comprado, tá? O segundo ponto, vão até o parecer jurídico do processo e leiam com atenção o que o procurador, o advogado da prefeitura escreveu naquele parecer jurídico. Via de regra, tem acontecido muito de serem pareceres extremamente vazios, mas é ali que deve estar também os apontamentos do advogado com possíveis ilegalidades, irregularidades, coisas que o valha, que o processo possa trazer. E também é ali que deve estar definido o tipo, a modalidade de licitação que o gestor deve seguir. Então, o guardião da lei é o procurador do município, é o advogado da prefeitura, e ele deve colocar ali no parecer esses elementos todos. Então, o segundo ponto, analisem esse parecer, tá? Na sequência, vocês também têm que olhar, porque a lei estabelece que os preços máximos estabelecidos no edital, eles precisam estar baseados em valores de mercado. E para isso acontecer, está estabelecido em lei que é preciso fazer uma ampla pesquisa de mercado, sendo aceito no mínimo 3 orçamentos. Então, vão até os orçamentos e olhem no processo se está rastreado, se está provado ali que a prefeitura, que o ente público, fez um esforço de pesquisa de mercado. E como é que você prova isso? Como é que você constata isso?
olhando se tem lá, digamos que na hipótese de compra de carro, tem 20 agências de carros na região, se foi disparado e-mails, se os e-mails estão ali, se foram disparado correspondência para as 20 agências de veículos, ou as 20 fábricas, etc., para que haja o maior número de coleta de dados para estabelecer o preço máximo. E aí vão aos orçamentos. Esses orçamentos estão lá colocados. Então a primeira questão é verificar se os orçamentos são verdadeiros e segundo é verificar se aqueles orçamentos condiz com a prática de mercado. Como é que você faz isso? É muito fácil. Você entra no Google, digita o produto que a prefeitura está querendo comprar e coloca a palavra preço, você já vai ter uma primeira noção se aquilo ali é ou não é dentro da realidade. Porque muitas vezes se faz orçamento ao órgão público com preços maiores, né? E isso puxa o preço médio para cima, né? O segundo passo, que é muito importante também, pessoal, é depois que você verificou esta parte dos orçamentos, é fazer uma pesquisa nesses CNPJs dos orçamentos. Porque às vezes ali tem 3 orçamentos muito bonitinho, formal, arrumadinho, tá? Mas quando você vai buscar o CNPJ, você acaba descobrindo certas incoerências ou certos indícios complexos. Por exemplo, você descobre que um CNPJ está alocado num terreno baldio. Você descobre que um CNPJ não tem endereço, o endereço dele é num local de outro serviço e assim por diante. Então verificar agora a idoneidade, a veracidade dos orçamentos que ali estão. E junto com isso, na sequência, também na internet, você vai poder buscar desse CNPJ quem são os sócios, porque pode haver que 3 orçamentos do mesmo grupo econômico, o que é ilegal. Então, com isso, você checa a parte de orçamentos, né? E depois, você precisa olhar também sobre o aspecto da habilitação técnica da empresa, porque determinado serviço exige determinados tipos de exigências técnicas. E com isso, você vai ter condição também, analisando o aspecto técnico, verificar outros pontos a ser considerados aí. Então, numa rápida pincelada, esses já são alguns pontos nessa primeira fase de análise de uma licitação que você pode derrubar determinadas compras que possam estar com indícios de ilegalidade, indícios de crime contra o dinheiro que é seu, o dinheiro que é do cidadão e que o gestor está apenas gerenciando. É bom lembrar que o prefeito ele não é nenhum ser sobrenatural, ele não é nenhuma pessoa acima da lei, ele está apenas gerenciando o seu dinheiro, você o nomeou através do voto e ele passa então a ter o dever de fazer tudo certinho e dentro da lei, dentro dos princípios da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência. E isso, nessas peças, você já vai conseguir encontrar esse tipo de situação. No nosso site do Vigilantes da Gestão, você vai encontrar lá aspectos sobre licitações, material bastante simples, mas bastante esclarecedor. Grande abraço, continue vigilantes.